A gente vai ver agora como é que a gente pode utilizar o conceito de campos vetoriais para plotar as famílias de funções, né, que são soluções da equação diferencial, sem resolver a equação diferencial. Isso que é interessante. Então, eu consigo ter uma noção de qual é a cara da curva, digamos assim, que é a solução da equação diferencial num certo ponto, sem resolver a equação diferencial, apenas plotando os campos de direções. Vamos relembrar então o que era um campo vetorial, né? Em geral a gente indica com uma letra maiúscula. Vamos fazer no plano, tá? F de x, y. Isso aqui é um vetor. É um vetor da seguinte forma. Para cada ponto do plano ele associa uma regra. Um vetor com uma regra aqui. Uma funçãozinha f de x, y e aqui um g também de x, y. Uma certa regra. Por exemplo, o campo vetorial f de x, y igual a yx. Para cada ponto que eu escolher, ele vai associar um vetor com a seguinte regra, yx. Vai inverter as coordenadas, né? Então a gente faz uma tabela, escolhe os pontos e vê como é que vai ficar o vetor. Então, por exemplo, no ponto 0, 0, é claro que eu vou ter o vetor 0, 0. No ponto 1, 0, eu vou ter o vetor 0, 1, né? Vai inverter. No ponto 1, 2, eu vou ter o vetor, aqui é ponto, e o vetor a gente vai indicar com aquelas setas ali. No ponto 1, 2, associa o vetor 2, 1. No ponto 0, 1, associa o vetor 1, 0. E assim, sucessivamente. No ponto 2, 1, associa o vetor 1, 2. Com isso, então, se eu for plotar esse campo vetorial, né, no plano x, y, claro que com essa quantidade de vetores eu não vou ter muita noção, né? Mas ficaria da seguinte forma. Então, eu vou marcar o ponto. Bom, ponto 0, 0 é o vetor nulo. Então, está aqui. O ponto 1, 0. Então, o ponto 1 no x, 0 no y é aqui. E aí o vetor associado é o vetor 0, 1. Ou seja, o vetor 0 no x e 1 no y, partindo da origem, é esse vetor aqui, ó, vetor 0, 1, que é 1. Só que o vetor tem que estar, a origem do vetor tem que estar associada à origem ao ponto. Ou seja, essa é a definição de campo vetorial. Então, eu tenho que pegar esse vetor e trazer ele para cá. Eu trouxe mais do que deveria, mas não tem problema. Então, aqui, no ponto 0, 1, no ponto 1, 0, ele associou o vetor 0, 1, que é esse vetor aqui. Bom, no ponto 1, 2, o vetor associado é o vetor 2 no x e 1 no y. Então, 2 no x e 1 no y, o vetor estaria aqui, ó, saindo da origem. Só que eu tenho que pegar esse vetor e trazer para o ponto 1, 2. Então, o vetor vem para cá. Então, eu tiro ele dali e o vetor vem para cá, mesmo tamanho, mesma direção e sentido. No ponto 0, 1, que é esse ponto aqui, está associado agora o vetor 1, 0, né? O vetor 1, 0 é esse vetor aqui, né? Então, naquele ponto ali, eu tenho que pegar esse vetor e levar para lá. Então, quanto mais vetores eu for desenhando, eu tenho uma noção do campo vetorial, ou seja, como se fosse... isso aqui é um campo, pode ser um campo de força, né? O campo elétrico, o campo magnético, a gente chama isso de campo vetorial. Bom, aí o que acontece? A gente vai utilizar essa noção aqui para plotar os campos de direções, que a gente vai ver o que é esse campo de direção. A direção, esse campo de direção simplesmente vai ser dado pela inclinação da reta tangente
para cada ponto. Eu escolho um ponto, um valor de x, um valor de y, e vou obter a inclinação da reta tangente lá na minha equação diferencial. Aí eu ploto essa inclinação da reta tangente e isso vai me dar, então, um campo de direção. Vamos lá, então. Vamos pegar, então, uma equação diferencial y' igual a x mais y, uma EDO. Vou botar aqui, né? Seja a EDO x mais y, y' igual a x mais y. O que isso significa, né? Uma leitura disso aqui. Eu estou dizendo que a derivada de y em relação a x é x mais y, ou seja, a taxa de variação ou simplesmente que é a inclinação da reta tangente, né? Para essa equação diferencial, a inclinação da reta tangente é dada por x mais y. Então, como é que eu faço agora, então, para construir esse campo de direções? Eu faço da seguinte forma. Uma tabela. Escolho os pontos x, y e vou obter a inclinação da reta tangente. Para cada valor de x e y, eu vou encontrar um valor para a inclinação. Claro, né? No 0, 0, a inclinação vai ser 0. No 0, 1, o que vai me dar a inclinação? Vai dar 1, né? Vai dar positivo. No 1, 1, a inclinação vai ser 2. Vai ser 1 mais 1. No menos 1, 1, a inclinação vai ser 0. Olha só que fato interessante. Sempre que eu tiver um ponto do tipo menos A e A, ou B e menos B, né? Então, quando o módulo dos dois forem o mesmo, é só mudar o sinal aqui, a inclinação sempre vai ser 0, né? Bom, e aí como é que eu ploto isso? Da seguinte forma. Eu traço um plano dos eixos x, y. E aí eu vou plotar. No ponto 0, 0, a inclinação é 0, né? Então, eu faço um tracinho só para indicar a inclinação. No ponto 0, 1, onde é que está o ponto 0, 1? Ah, o ponto 0, 1 está aqui, né? 0 no x, 1 no y. A inclinação é 1. Bom, aí a gente tem que pensar, o que significa a inclinação 1? A inclinação nada mais é que a tangente, né? A inclinação da reta tangente é a tangente do ângulo. E eu estou dizendo que a tangente, que o ângulo é 1, né? Que é a inclinação. E quando que a tangente é 1? 45 graus. Então eu vou ter, é positiva, uma inclinação aqui de 45 graus. No ponto 1, 1, a inclinação vale 2. Então, quando que a tangente é 2? A tangente é 2, aproximadamente 63 graus. Então, eu vou ter uma inclinação maior aqui. Então, esses tracinhos aqui indicam simplesmente a inclinação da reta tangente. O tamanho de todos eles serão iguais, só a inclinação que muda. No ponto menos 1 e 1, menos 1 no x e 1 no y, a inclinação vale 0. Então, aqui eu tenho um tracinho horizontal. Então, sempre que eu pegar, por exemplo, um ponto desse tipo, menos 2, vou fazer em amarelo, menos 2 e 2, a inclinação também vai valer 0, porque a EDO diz que é só somar x mais y. Só que com essa quantidade de pontos, fica muito difícil de ver o que está acontecendo com a minha equação diferencial. Será que essa inclinação tende a se manter positiva quando o x for aumentando? Como é muito trabalhoso fazer isso à mão, a gente vai usar um software online, gratuito, né, que faz isso aqui para a gente. Ou seja, eu
Entro com a EDO, eu já tenho que estar com o Y' isolado, tá? Então eu tenho que isolar o Y' em função da função e da minha variável, e aí automaticamente ele plota para mim e me dá a família de soluções. Então, se eu desenhar aqui a maior quantidade possível dessa inclinação da reta tangente, eu consigo ter uma noção da curva, por exemplo, que passa num ponto. A gente vai ver isso então agora como fazer. Eu vou deixar então na descrição do vídeo o link para vocês acessarem a página. Além desse aplicativo aqui, existem outros, tá? Para várias áreas, então vocês podem dar uma olhada depois se interessar algum deles para vocês. Fiquem à vontade aí em utilizar. No nosso caso aqui é esse de campo vetorial, né? No caso, campo de direções. Bom, então como é que ele funciona? Eu tenho que verificar em que variável eu estou trabalhando. Nesse nosso caso, estamos trabalhando com a variável, a derivada de y em relação a x. A gente vai fazer o primeiro lá, o y mais x. Então, a derivada de y em relação a x era x mais y. Dou um Enter, ele plota para mim. Esse aqui, então, é o campo de direção, de direções, né, porque são várias. Então, cada setinha dessa indica a inclinação da reta tangente para um dado ponto. Então, no ponto 1, 0, por exemplo, mais ou menos aqui, se eu clicar em cima, ele desenha a curva que é solução para essa equação diferencial no ponto 1, 0. Algo não é exatamente uma parábola, mas eu tenho essa noção aqui. Se eu quiser em outro ponto, por exemplo, no ponto menos 2, 0, que é mais ou menos aqui, eu tenho essa curva. Então, cada lugar que eu for clicando, ele vai desenhando uma curva, que é a solução da minha equação diferencial. E o conjunto de todas essas curvas a gente chama de família de soluções. Então, eu tenho para cada ponto. Com isso, eu consigo ter uma noção do que está acontecendo com a minha função, né? Para ser solução da equação diferencial. Então, eu consigo analisar a equação diferencial sem resolvê-la. Isso é algo bem interessante, dependendo do que eu queira fazer com a equação diferencial. Isso aqui às vezes já basta. Vamos então fazer mais um exemplo, pegar uma outra equação diferencial e pedir para plotar. Observe então agora a equação diferencial x² mais y² menos 1. Então aqui ele já desenhou, ó, ele manteve os pontos que eu tinha clicado antes e já desenhou as famílias de soluções. Isso aqui tem um exemplo no livro texto. Vamos ver agora então um exemplo. Antes da gente ver o exemplo, vamos definir o que é um circuito RL, né? Resistor e indutor, tá? R é o resistor e o L é o indutor. O indutor atrasa a corrente e o resistor não tem essa função, né? Então, se eu ligo aqui, né, esse circuito aqui é uma fonte de tensão. Vou colocar uma chave S aqui, digamos, para ligar e desligar o circuito. Resistor, indutor. Bom, quando eu fechar essa chave, a corrente no circuito que vai circular não é, como vocês viram no ensino médio, automaticamente uma corrente constante. Essa corrente vai depender do tempo, porque o indutor vai atrasar a corrente. Se a gente fosse fazer rapidamente aqui um esboço do gráfico da corrente, ela vai se comportar como se fosse algo assim, ó, até estabilizar, chegar na corrente estacionária, um certo valor, que eu vou chamar aqui de I0. Um I qualquer. Tá? Então, a corrente, o indutor vai fazer isso com a corrente, né? Vai levar um tempo para que a corrente estabilize. Bom, a queda de tensão em cada componente, né? A queda de tensão no resistor é R vezes a corrente. A queda de tensão no indutor, porque a queda de tensão no resistor é a corrente que está passando por ele. Porém, no indutor, a corrente não é instantaneamente I, né? Então, vai ser o indutor vezes
dI dt, ou seja, a corrente no indutor varia com o tempo. E aí, da lei de Kirchhoff, se eu somar as quedas de tensão em cada componente, dá a tensão da fonte. Então, a queda de tensão do indutor mais a queda de tensão no resistor me dá a tensão da fonte E de T. Então, eu tenho que L dI dt mais RI é a tensão da fonte. E aí eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem. Ah, quem é o E de T, né? Quem é essa tensão? Depende, pode ser uma senoide, pode ser constante, mas o importante é que isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. E aí a gente vai ver um exemplo agora, usando campos de direções, né? Campo de direções, para que a gente plote aí a família de soluções para essa equação diferencial. Para um caso específico, para um dado L, para um dado R e para um dado E de T. Então, vamos ver. Então, está aqui o exemplo do livro-texto. Então, suponha que no circuito RL, né, eu tenho uma resistência de 12 ohms, a indutância 4 henries e uma tensão, né, de 60 volts. Então, eu tenho que L dI dt, que é a equação diferencial que modela o circuito, mais RI é igual a tensão. Nesse caso, o L vale 4, dI dt, mais R, que nesse caso é 12, vezes I, igual a tensão da fonte, que é 60. Dá para dividir todo mundo por 4, né? Então, eu vou ficar com dI dt mais 3i igual a 15. Como a gente quer analisar, né, para construir o campo de direções, a derivada, a taxa de variação da corrente em relação ao tempo, ou seja, a inclinação da reta tangente, a gente precisa isolar o dI dt. Então, eu vou ficar com dI dt igual a 15 menos 3i. E aí agora a gente pode ir para o campo de direções lá, naquela página, para verificar, né? Então, primeiro ele vai pedir para desenhar o campo de direções. O que a gente vai poder dizer sobre o valor limite da corrente, ou seja, qual é a corrente estacionária? Será que o campo de direções vai dar isso? Eu consigo ter uma resposta para a corrente estacionária sem resolver a IDO, só com o campo de direções. Aí ele vai pedir para identificar as possíveis soluções de equilíbrio. Soluções de equilíbrio é quando a derivada se anula, tá? Soluções de equilíbrio é o dI dt igual a zero. E aí ele vai depois, será que a gente consegue identificar, né? Se o interruptor for fechado em t igual a zero, de forma que a corrente comece com... Então, se a corrente inicial for zero, e eu ligar, né, digamos assim, né, fechar a chave, aí ele vai pedir para usar o campo de direções para esboçar a curva solução, ou seja, quando o tempo for zero, qual é a curva, né, qual é a família de solução para essa equação diferencial. Então vamos lá ver como é que fica. Bom, a gente viu que a equação diferencial é em função de t, né? Então, dy dt, o y vai fazer o meu papel de i, né? E era 15 menos 3i, né? Então, 3y. Como a minha janela aqui está muito pequena, está de menos 4 a 4 no x e menos 3 a 3 no y, eu não consigo ter uma noção da família de soluções, né? Então, o correto aqui é vocês variarem. O t pode ficar de menos 4 a 4, ou pode botar... O tempo não faz sentido ser negativo, né? A gente vai botar aqui de 0 até 100. E ainda não consigo ter uma solução. E o y... Aí pode ser negativo, a corrente pode ser negativa, eu vou botar de menos 100 até 100. Não precisa isso tudo, mas ó, ficou muito pequeno, né? Então vamos botar de menos 30. Nem preciso menos 30, menos 10 tá bom. Até 30. E eu acho que esse 100 aqui também está muito longo. Ó,
Com isso eu consigo então ter uma noção de como se comporta a minha família de soluções. Acho que eu vou botar aqui 20 tá bom. Porque eu vejo que não varia muito, né? E 20 aqui. Ó, eu consigo ter uma noção da corrente estacionária, que é no 5 aqui, ó. Dá para ver que quando o t vai para infinito, né? A corrente vai para 5. Então, que vai ser a nossa solução de equilíbrio, porque solução de equilíbrio é quando a derivada se anula, e a derivada se anula exatamente aqui, né? Quando a corrente é 5, ó. Então eu consigo responder isso sem resolver a equação diferencial, só com esse campo de direções, tá? Então, corrente indo o tempo indo para infinito, a corrente vai para 5. Claro que depois de um certo instante, ó, aqui no 5, ó, 5 segundos, a corrente já é basicamente 5 amperes, né? Então não precisa demorar muito. E a família de soluções eu posso clicar no gráfico e obter, né? Eu tenho uma curva, não consigo encontrar a equação, né? Eu teria que resolver a EDO. Tá? Então, com isso a gente pode agora responder os itens. Vamos ver o que a gente pode responder em cada item. Vamos resgatar então aqui o exercício. Então o item A pedia desenhar o campo de direções. A gente pode pegar e colar aqui. Está aqui então o nosso campo de direções. Esse aqui seria o item A. O que você pode dizer sobre o valor limite da corrente, né? Quando t vai para infinito, fica bem claro aqui que a corrente vale 5, né? Então, item B, o limite da corrente quando t vai para infinito é igual a 5 amperes. Aí ele pede, né? Identifique quaisquer soluções de equilíbrio. Uma equação diferencial pode ter mais de uma solução de equilíbrio. Nesse caso aqui, ó, a solução de equilíbrio é onde a taxa de variação, ou seja, a inclinação da reta tangente, é zero. E dá para ver que é exatamente no 5. Então, eu só tenho uma solução de equilíbrio, que é I de t igual a 5. Se o interruptor for fechado, quando t for zero, né, ou seja, no início, de forma que a corrente comece com I de zero igual a zero, ou seja, a corrente começa em 0, né, e vai até 5. Então, no caso aqui, não teria, ó, dá para ver aqui, ó, né, a corrente começa do 0 e com o tempo ela vai para 5. Use o campo de direções para esboçar a curva solução. Então, a curva solução são essas coloridas aqui, né? Então, basta eu clicar se eu fosse fazer à mão, eu teria que vir aqui, né? Algo assim, né? No caso aqui, o computador plotou para a gente. Então, a solução, o item D está dentro aqui do próprio item A, né? O item A era só o campo de direções e o item D são esses desenhos aqui, são as curvas. Um fato interessante é que para toda equação diferencial, quando resgatar ela aqui, ó, observem que a variável independente, que é o tempo, não aparece do lado direito, né, quando eu isolo a derivada em função do tempo, em função da própria corrente. Não apareceu t aqui, não tem um t multiplicando. Então, quando isso acontece, a gente chama essa equação de equação autônoma. E aí, qualquer solução que tu encontrar, por exemplo, basta tu encontrar uma solução. Então, por exemplo, encontrei essa solução aqui em vermelho. Para encontrar as outras, basta tu deslocar, sempre que a EDO for autônoma, deslocar essa equação para a direita ou para a esquerda e tu vai encontrar outras soluções. Então, se eu pegar essa aqui em amarelo e deslocar para a direita, eu tenho essa daqui. Então, basta deslocar. Sempre que a equação diferencial não depender da variável, né, aqui do lado direito, da variável independente. Só depende da própria função. Então, a gente chama essa equação de equação autônoma.